Oi, tudo bem? Como vocês estão? Desejamos de coração que todos super bem. Hoje, para deixar um pouco de espaço entre os verbos, que a gente sabe que pode ser um pouco chato, saibam que a próxima aula vem com verbos de um jeito interessante, vai ser forte, né? Assim que depois a gente vai dar aí algumas especificações para a nossa próxima aula. Então, para deixar de lado por hoje, pelo menos, o tema de verbos, vamos trabalhar com uma coisa que é bastante simples. Precisa um pouco de atenção, mas é bastante simples. Então, que é a formação do plural, tá? Alguns já temos visto, né? No uso, no cotidiano, tanto no nível 1 como no nível 1 não, no nível inicial e no nível avançado. Assim que continuamos. Agora vamos ver as regras de formação. Então, regra geral. Acrescenta-se, se lhe agrega, S ao singular. Facílimo. Igual do que em espanhol, tá? Exemplo, a pessoa, o plural seria as pessoas. Quando eu tenho que fazer uma modificação para o plural, eu tenho que passar todo. Eu não posso dizer a pessoas, tá? É as pessoas. O preço, os preços. A sociedade, as sociedades. A lei, as leis. Esta é comum, né? Eu tenho um singular, adiciono um S, pronto. Plural feito. As palavras terminadas em M fazem o plural em NS. Então, por exemplo, o homem, os homens. A gente tem o número o M, passa para uns. Se lembram dos pronomes indefinidos, né? Uns, UNS, unos. As palavras terminadas em R e em Z, em Z, fazem o plural em ES. Então, eu digo menor, menores, porque eu não posso colocar menores, tá? Eu tenho que adicionar essa vogal, que seria uma vogal de ligação, né? Uma vogal que vai unir o R com o S. Então, menores. Vez, vezes. Sim? Aqui o Z se mantém no plural, tá? Palavra que acaba em C continua tendo Z. Sim? C, Z, tá? Ótimo. As palavras terminadas em S, com a última sílaba tónica, o sea, cuando la última sílaba está acentuada, de manera gráfica o no, acrescenta-se ES. Por exemplo, o país, a sílaba tônica é is, então os países. O mês, os meses, tá? Cuando es acento circunflexo, el plural lo pierde. Cuando es el acento agudo, no. As palavras terminadas en S, como a última sílaba átona, que não tiene acento, não mudam no plural. Então, o lápis, os lápis. La sílaba tónica é la. Então, fica igual, porque a última é átona, no tiene acento. Con la tónica le agrego S, cuando es átona lo dejo en S. As palavras terminadas em al, el, ol e ul fazem no plural mudando o L por is. O sea, le tengo que sacar la L, se la voy a restar, y le voy a agregar una IS a las que terminan en al, el, ol, ul. Então, social, le saco la L y le agrego IS, sociais. O hotel, le saco la L, le agrego IS, hotéis. O espanhol, le saco la L y le agrego IS, ¿tá?
No le den bolilla a los acentos, la acentuación en portugués es muy complicada, no es tema para nosotros, ¿sí? El que quiera seguir estudiando luego lo verá, pero no, la verdad es que no es algo que nos esté importando demasiado en este momento. Bien, entonces hasta acá teníamos au, eu, ou, u. Nos falta il. Con il vamos a tener dos formas. Las palabras terminadas en il tônico, en il acentuado, fazem o plural tirando ele y poniendo una S. Então, funil, le saco la L y le agrego un S. Funil, la sílaba tónica es la I. Funil es un colador, ¿sí? Las palabras terminadas en il átona, o sea que no tienen acento, fazem o plural mudando IL por eis. Então, eu digo fácil e eu digo fáceis, tá? Le saco il, porque termina en il átono, y le agrego IS. E as palavras terminadas em X não mudam para o plural, igual que as que acabam em S, tá? O fax, os fax. O xerox, os xerox. Xerox, fotocopias. Então, depois, com esta tabela, a gente tem que passar estas frases para o plural, tá bom? Então, aqui é o momento onde vocês vão parar o vídeo e vão tentar fazer estas frases, né, e passar para o plural. Tem que passar toda a frase, tá? Tem que passar verbos, tem que passar tudo para o plural. Então, vamos lá. Façam o exercício e depois aqui corrigimos. Bem, então, vamos ver. Este documento não é original. Então, eu digo, estes documentos não são. Por quê? Porque o plural de sim, do verbo ser, plural em são, não são original. E aqui eu tenho uma palavra que termina em ao. Vou para a tabela. Ao muda ele por is. Então, tenho que tirar ele e adicionar is. Então, digo originais. Tá bom? Originais. Ótimo. O turista precisa usar chapéu na praia. Então, passamos. Os turistas precisam, o verbo está em infinitivo, precisam usar chapéu. Sim? Chapéu. Acaba em sílaba tônica, né? Mas o que acontece? Nada. Então, eu coloco um S. Usar chapéus nas praias. Esta árvore, feminino árvore, tem uma raiz profunda. Então, estas árvores têm, vai ter acento, elas, umas raiz, acaba em Z. E quando acabava em Z, a gente vem aqui, tenho que adicionar ES, tá? Então, eu digo raízes. O vendedor mostrou o móvel para a sala. Então, os vendedores mostraram acaba em ol, em el, móvel. Então, quando acaba em el, tiro ele e acrescento is. Então, mostraram os móveis para as salas. Recebi um fax ilegível. Então, recebemos uns, termina em M,
passa para NS, uns. Fax fica invariável, desculpa, uns fax. E acaba em EL. Venho para aqui, ele por isso. Então, eu digo ilegíveis. Outra. Traga a xícara, o pires e a colher. Xícara, taça. Então, tragam as xícaras. Os pires. Por quê? Eu tenho, sim, pires. Vamos ver com esse. As palavras terminadas em S, com a última sílaba átona, que não tem acento, não mudam no plural. Então, eu tenho aqui pires. Pires, pi é minha sílaba tônica. Então, res é átona. Então, não se modifica. Traga a xícara, o pires e as colheres. Como acaba em R, eu tenho que adicionar ES, como diz aqui. Quando acaba em R, adiciono ES. Tá? Ótimo. Então, a ideia é de vocês vão terem tarefa hoje com outras frases para passar. Prestem muita atenção, talvez apareça alguma com il, sim. Na verdade, não sei, ainda não formei a tarefa, mas prestem atenção com isso. E depois, nesta semana, vamos estar trabalhando para o tema da aula virtual, tá bom? Da aula virtual, não, da videoligação. Bem, então, nos estamos falando. Qualquer dúvida é só falar embaixo do vídeo. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo para vocês.